Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmão, irmã, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 6. Nós estamos hoje começando uma nova série de reflexões com o título da nossa série, Pare com Isso. Você pode repetir comigo? Pare com isso. E a gente tem muita coisa para parar, não é? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pare com isso. Pare com as reclamações. Amém? E a gente precisa, irmãos, realmente entender essa situação e pedir ao Senhor que nos abençoe no campo da transformação espiritual, que a gente pare realmente de reclamar da vida. Oportunamente eu estarei falando sobre pare com isso, glutonaria. Tem muita gente idolatrando comida, está se prejudicando. Amém? Então, esteja preparado para a gente caminhar nessa série aí, pare com isso. Diz o texto sagrado, Colossenses 4. Eu vou ler do 5 ao 6. Diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus nos direcione na ministração da Tua palavra e que nós possamos ser alcançados por ela, que nós possamos trazê-la para o nosso coração por Sua graça, Senhor, nosso Deus e Pai, e que nós possamos ser transformados no nosso jeito de ser, no nosso jeito de falar. Em nome de Jesus, assim oramos, Pai. Amém. Como você sabe, nós, pastores, liderança da igreja, líderes de grupos, nós lidamos com muitos problemas diariamente. Você também, na sua casa, no seio da sua família, no seio do seu trabalho, das suas atividades seculares, você lida com muitos problemas, muitas questões sérias, seríssimas, e outras talvez não tão sérias, mas que todas essas situações demandam de nós reações, atitudes, não é? E muitas vezes a gente percebe nas nossas interações, nas nossas conversas, nos nossos aconselhamentos, que existe muito barulho e pouca água. Existe muito barulho por nada. E isso a gente vem percebendo ao longo do tempo, que nós reclamamos muito. Principalmente o crente. O crente não era para reclamar de nada. O cristão não era para reclamar de nada, porque ele já tem tudo, pela graça e misericórdia de Deus. Nós temos tudo. Mas nós vivemos num tempo, a exemplo daquele povo que Deus tirou do cativeiro, da escravidão do Egito, lá em Números está bem claro isso, e aquele povo só vivia na reclamação e na murmuração. E é tempo da gente girar a chave da nossa mente em relação às reclamações. Viver reclamando significa nada mais para o cristão que sua fé está contaminada.
Preste muito bem atenção a isso. Quando a gente vive conduzindo a nossa realidade de vida, pautada em reclamações, pode ter certeza que sua fé está contaminada. Provérbios 18, 21, ele fala: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerão do seu fruto. Ou seja, a importância do nosso falar, das nossas reações, do que a gente se expõe ao declarar, o que sai da nossa boca, o coração está cheio. Nós somos chamados para abençoar, nós somos chamados para testemunhar, nós somos chamados para realizar algo novo, sempre. Mas muitas vezes na nossa caminhada, na nossa insatisfação, né, nos nossos valores equivocados ainda, no nosso senso de justiça, que é distante do padrão que Deus quer que a gente viva. Por isso que nós estamos trabalhando aqui com ética. Tem algumas pessoas faltando, tem que vir. Ética cristã, é muito importante a gente entender isso. Para que a gente busque um aperfeiçoamento na condução da nossa vida cristã. A gente observa, irmãos, que tem muita gente reclamando. E o sentido dessa expressão, pare com isso. Porque quando a gente parar com isso, certamente nossa caminhada vai ter um direcionamento melhor. Eu não tenho hoje, porque eu queria trazer um vídeo aqui de um diálogo de um escritor americano, Bob Reinhart, alguma coisa assim. E o título do livro é Pare com Isso. E desse Pare com Isso foram feitos alguns vídeos. E ali você ia ver numa interação pequena quantas reclamações saiu da boca de uma pessoa. Quantas reclamações. Mas nós somos maduros e a gente tem condições de entender se nós somos reclamões ou não. A palavra de Deus, ela aqui aberta em Colossenses, para que se manifeste como convém falar, no 5, andai com sabedoria para com os que estão em fora, remindo o tempo, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Irmãos, a gente caminha dentro de uma realidade espiritual que o mundo espera de você, como agente de Cristo, comportamentos como cristão, posicionamento como cristão. Costumo dizer que o mundo não quer Deus, mas o mundo cobra uma postura da igreja. Quando você que é cristão sai dos trilhos na sua caminhada, o primeiro a te lançar pedra é o mundo. Por isso, a gente precisa, irmãos, parar, pensar e enfrentar com muita sabedoria
com muito carinho que vem do altar para as nossas vidas, com muito amor, porque é mexer numa área que é muito delicada para a gente como cristão. Se eu chegasse para qualquer irmão aqui e falasse assim, você é uma pessoa que reclama muito, você ia gostar? Ia gostar? Certamente você ia retrucar. O senhor que reclama, pastor. Já estava reclamando. Então, é uma área muito delicada, muitíssimo delicada. E o reclamão, ele não conserta, porque o outro está falando. Ele não vai consertar porque o outro está fazendo essa avaliação. Ele só vai consertar no dia que ele se conscientizar de que há um prejuízo muito grande, pois a sua postura, ela fere o propósito de Deus para a sua vida, fere a palavra de Deus, e que a gente precisa melhorar com isso. Eu quero aqui trabalhar com 4 pontos, para que a gente entenda o prejuízo sério de a gente usar o que Deus nos deu de melhor. Aliás, tudo que Deus nos dá é melhor, mas no sentido de se manifestar, né? Que é a gente poder avaliar situações, a gente poder se regozijar nas coisas do Senhor, a gente ser grato ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por nós. Nós temos a sabedoria, como Paulo recomendava à igreja, que ande com sabedoria para os que estão de fora. Nós precisamos fazer isso e andar com sabedoria também para com os irmãos da sua comunidade de fé. Nós precisamos disso. Quero deixar para vocês aqui como o primeiro tema, ou o primeiro ponto, que a gente deve parar, pensar, para parar com isso na nossa vida. Primeiro, viver reclamando atrapalha sua atitude. Por que atrapalha a sua atitude? Parece uma coisa desconexa. Porque nós somos chamados a ter atitude. Nós somos chamados para sermos respostas e termos resposta em toda e qualquer situação. Quando a gente diz aqui, viver reclamando atrapalha a nossa atitude, é porque grande parte das nossas atitudes são determinadas pelo que nós escolhemos pensar e acreditar. Grande parte das nossas atitudes, elas têm como base isso. O que nós pensamos e o que nós acreditamos. Simplificando, é o que passa na nossa mente. O que passa na nossa mente, o que sai da nossa boca, é o que o coração nosso está cheio. O reclamão, ele sai dos seus lábios o que sua mente está cheia. Eu estava há pouco tomando café com Bianca, café muito agradável, e ali a gente estava falando sobre intoxicação, né? A intoxicação na mente das pessoas, né? Então, quando a gente está com a mente intoxicada, o que acontece? O nosso padrão de atitude é o quê? Reclamar. E a gente vira um poço de reclamações. O texto sagrado, que é por demais conhecido, e eu me deleito nele, quando Paulo chama a igreja de Filipe, a partir do capítulo 4, versículo 8,
ele diz: finalmente, irmãos e irmãs, o que for verdadeiro, o que for honroso, o que for justo, o que for puro, o que for adorável, o que for louvável, se houver alguma excelência moral e se houver algo louvável, debrucem neles, debrucem nessas coisas. O que Paulo estava falando ali? Que o nosso pensar, que as nossas atitudes de respostas, elas devem ser intencionais. Ou seja, falar sobre coisas positivas. Responder de forma positiva. Muitas vezes a gente não faz leituras das situações, nós não fazemos leituras dos problemas, dos fatos, e a primeira ação nossa é reclamar. É falar do que a nossa mente está cheia e intoxicada. Quando, na verdade, a nossa mente deveria estar cheia daquilo que o Senhor recomenda através do apóstolo Paulo para estar na nossa mente. E quando a gente age com esse padrão de conduta, de tomar atitudes impulsivas em tudo que a gente faz, a gente, irmãos, começa a tropeçar e a gente começa a vivenciar coisas negativas, situações negativas, que tudo isso é oposto ao que a palavra de Deus quer para as nossas vidas. Vocês jovens aí estão começando a história de vida de vocês, pensem muito, né? Nos comportamentos, nas atitudes, nas respostas. E eu não falo aqui de falar positivo por positividade, não falo aqui por triunfalismo, não. Eu falo aqui por coerência bíblica. A gente tem que andar no bom senso bíblico. Não formar opiniões e não falar daquilo que a gente não tem conhecimento, mas a nossa mente está cheia, corrompida, contaminada, e a gente solta o que vem na boca. Isso não é um padrão para o cristão. Não é o nosso padrão. Paulo chega ao ponto de chegar ali em Romanos 12:2 e diz: não se conforme com este mundo, mas seja transformada a sua mente pela renovação. Não é? Pela renovação. Para que você possa discernir qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai entender isso, as situações que você vive, as demandas que lhe são apresentadas, que instam da sua vida uma resposta. Você só vai proceder bem quando você está com a mente o quê? Renovada. Ou seja, limpa daquele lixo de muita palavra morta, de muita religiosidade, de muito eu acho na mente. E muitas vezes a gente nesse campo da reclamação, a gente age muito pela nossa valoração pessoal, do que eu acho. Crente não é para responder pelo que eu acho. Não, crente é para responder pelo que a Bíblia nos ensina. Pelo que a Bíblia nos ensina. E isso não é normal a gente praticar, não, porque a gente pratica, mas a gente precisa se educar, se não mais fazê-lo. A gente precisa. Em todas as demandas que a gente vive no nosso dia a dia, antes de você ser impulsivo no falar, busque o princípio da sabedoria. Pare e escute. Pronto para ouvir, tardio para se irar e tardio para falar. Se eu falei errado aqui, vocês depois ajustem, mas a Bíblia quer dizer isso. Então, irmãos, a nossa atitude, ela precisa ser coerente com a Bíblia Sagrada. Um cristão genuíno, verdadeiro,
ele se cuida em relação às reclamações. Não cabe a gente viver reclamando de tudo. Tenho aprendido aqui que quando nós vivemos reclamando, a nossa atenção naturalmente está voltada para aquela coisa que está nos incomodando. E nós reclamamos disso, porque aquilo mexe conosco, porque nós vivemos aquilo, aquela coisa sobre a qual você está pensando, sua mente está nessas coisas. A gente pode observar que tem muito crente chato, né? Eu sou um crente chato. Minha mulher vai dar risada agora, né? Amém. O apóstolo Paulo falou assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, né? Completo, agradecido a Deus. Eu aprendi a viver assim, você passar frio, você passar fome, você passar sede, você passar todas as dificuldades, já fui ameaçado, eu aprendi, né? De vez em quando, apresenta alguma coisa, um café mais fraco, um café mais forte, aí você diz, o café não está bom, o almoço não está bom, você faz assim, nasceu na sua casa? A gente faz, né? Porque a gente vive reclamando, porque o nosso padrão muitas vezes quer se colocar em cima do padrão que Deus colocou para a gente. E pode ter certeza, irmãos, que isso atrapalha a nossa responsabilidade de decidir. Porque as coisas terrenas, elas não podem se sobrepor às coisas espirituais. A nossa mente, ela deve estar ligada às coisas espirituais. Isso é pacífico. A Bíblia fala por diversas oportunidades, né, que nós devemos estar ligados nas coisas que são do alto. Não é? Se a gente viver isso na nossa rotina, a gente vai deixar de se desgastar com as coisas pequenas que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia, e que tira a beleza da gente viver o Evangelho. Eu vejo muitos irmãos, não é um, não é dois, não, que poderia ter uma atitude mais proativa para o Evangelho, fazendo maravilhas para o reino de Deus, se dispondo para servir o Senhor. Tanta coisa que a gente precisa fazer nesse reino de Deus. Mas eu vejo pessoas reclamando, e a cada dia reclamando do irmão, reclamando que o som não está bom, reclamando que não sei o que não está bom, que a aula poderia ser melhor, que o pastor poderia ser melhor, que não sei o que. Graças a Deus aqui não tem isso. Aleluia. Eu sei que os irmãos são bonzinhos, mas a gente tem que falar algumas coisas. Porque muitas vezes a gente se preocupa muito com a borda. E esquece do centro da coisa. Nossa responsabilidade com Cristo em pregar o Evangelho, a nossa atitude como igreja é sair para pregar o Evangelho, e a gente não sai para pregar o Evangelho, por quê? Porque as nossas reclamações das coisas que estão acontecendo, a gente bota como freio, como trava, que nos impede de avançar naquilo que Deus nos chama. Preste atenção, você se chama a responsabilidade, você que está nos acompanhando virtualmente, pense. Quantas coisas você já deixou de fazer para o reino de Deus? Porque
o seu coração, a sua mente estava cheia de reclamação. A sua atitude era reclamar, a sua atitude não era servir, independência das situações. Olha o problema sério que reclamação causa na nossa vida. Por isso, a gente precisa o quê? Pode dar um glória a Deus aí? Amém. Glória a Deus. Tem um provérbio que ele fala assim, ó. Melhor viver em um deserto do que com uma esposa reclamona, rabugenta. Aí os homens pegam da toda risada, né? Isso se aplica para você também, homem. Não é só para pobre da mulher, não. Porque a mulher aguentar um homem rabugento dentro de casa, meu irmão, é a mesma coisa. É a mesma coisa, um filho rabugento, chato. É ruim, não é bom não. Reclamão de tudo, vem a comida na mesa, não presta. Vem não sei o que não presta, não sei o que não presta. É estar reclamando o tempo todo. Precisa acabar com isso. Porque nós temos um testemunho a dar. Nós temos uma obra a ser feita. E a gente não pode ficar preso nesses detalhes na nossa história de vida, não. Quero lembrar aqui que Tiago 5,9 fala, irmãos e irmãs, não reclamem uns dos outros. Isso é bem simples, é certo. Por quê? Porque todos nós aqui somos farinha do mesmo? Farinha do quê? Do mesmo saco. O saco de Jesus, ele sabe tudo que a gente tem que presta e que não presta. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu talvez tenha mais defeito que vocês todos juntos aí. Mas vocês têm defeito. E nós somos farinha do mesmo saco. Por que eu vou ficar reclamando do meu irmão? Por que eu vou ficar reclamando do ministério do meu irmão? Por que eu vou reclamar que aquilo não está bom? Porque aquilo não está melhor? Ao contrário, a nossa atitude deve ser orar pela vida do irmão, orar pelo ministério do irmão, ser uma bênção na vida do irmão, ser um suporte na vida espiritual do irmão e parar com o quê? Com as reclamações, porque reclamações atrapalham a nossa atitude de vida. 2, reclamações prejudicam o seu relacionamento com Deus. Você está pensando que Deus se agrada? Deus não se agrada disso, não. De jeito nenhum. Deus não se agrada, ao contrário, Deus se entristece e Ele até se irrita, no bom sentido, dentro da nossa visão humana. Deus acabou com um bocado de gente no deserto por causa de quê? Reclamação. Por causa de reclamação. Quem controla todas as coisas na sua vida? Fala alto, quem controla? Quem dá tudo o que você precisa? Quem planejou o fim e o início da sua vida? E por que você vive reclamando? Hein? Por quê? Quem lhe deu o presente da salvação? Você ia para o inferno. Hoje a gente não tem direito de reclamar mais nada. Pensa nisso. A reclamação vai vir. A vontade de reclamar vai estar sempre latente, mas a gente tem que ter sabedoria. A palavra fala, tenha sabedoria, irmãos. Porque o seu testemunho é necessário, faz diferença na sua vida, no seu relacionamento com o seu irmão e alegra o meu coração. A nossa velha natureza vai estar ali querendo reclamar, mas a gente tem o Espírito Santo para dominar isso em nós. A gente precisa entender que muitos dos nossos, ou melhor, muita da nossa realidade espiritual, ela está prejudicada porque vivemos em reclamação e reclamação não é do agrado de Deus. Números 14, 26 e 27 diz: por quanto tempo devo suportar essa comunidade maligna?
que continua reclamando de mim. Quem está falando isso? Senhor. Eu ouvi as reclamações dos israelitas que eles fizeram contra mim. Aprendo aqui que Deus estava cansado de ouvir reclamações do seu povo, que não estava satisfeito com as coisas que ele lhe faz. Tem muito crente que vive falando assim, como é que você está, irmão? Estou na bênção. Já viu isso assim? Os crentes ficam assim o tempo todo, né? Estou na bênção, irmão. Estou na bênção, né? Eu tenho muito cuidado com isso, né? Porque isso é muito subjetivo, é da vida da pessoa. Mas a gente sabe que, na realidade, por detrás disso daí, há uma ilusão, uma falsa realidade de fé, né? É um evangelho muito frágil, porque a Bíblia fala que a gente tem aflições nesse mundo e tudo, né? A aflição é para que a gente aprenda a amadurecer, a gente cresça, a gente desenvolva, a gente glorifique a Deus no tempo da dor, né? A gente se transforme. Ninguém sofre porque quer, mas é um processo pedagógico de Deus para que a gente amadureça. Isso é muito importante, né? Mas muita gente vive o quê? Reclamando. A nossa caminhada aqui como cristão é uma caminhada no deserto. Caminhar no deserto é caminhada com dificuldade, com luta, né? É com escorpião no meio do caminho, é com serpente no meio do caminho, né? É com dificuldade, mas a gente tem que vencer, né? Porque o principal o Senhor já nos deu, é a sua salvação. E quando a gente nodoa isso, esse relacionamento com Deus, porque a gente só vive reclamando, isso entristece ao Senhor. Paulo chegou aos Coríntios, em 1 Coríntios 10:10, e ele adverte: e não resmungue como alguns deles fizeram, e foram mortos pelo destruidor. Por causa de quê? Por causa das reclamações. Filipenses 2:14 e 15. Faça tudo sem resmungar, sem reclamar e discutir, para que você possa ser irrepreensível e puro, filho de Deus, que são irrepreensíveis em uma geração torta e pervertida, entre os quais vocês brilham como estrela neste mundo. Ele está dizendo aqui da nossa postura. A nossa postura tem que ser diferente. A nossa vida tem que ser diferente, né? O nosso agir, o nosso falar, a nossa postura, né? Nossa opinião, né? Nós como crentes, nós somos formadores de opinião, mas de uma boa opinião bíblica, no meio de uma geração corrupta. Isso é uma responsabilidade nossa. Eu estava conversando com uma pessoa, ele me falou assim, olha, eu mudei meu coração, o Senhor mudou meu coração. E me apareceu uma pessoa, me chamou para fazer uma coisa errada lá, que me dava prazer antes. E essa pessoa veio, eu falei assim, eu não quero mais não, porque eu hoje aceitei Cristo. Minha história de vida mudou. Aquele que foi levá-lo para a perdição começou a se constranger e talvez até chorar por causa de uma postura. Que deve ser a nossa. Todos os dias, pessoas estão esperando de nós comportamento ético cristão e não reclamações dos nossos lábios. As pessoas estão esperando isso de nós. Outro ponto que eu quero avançar com você, porque eu penso aqui, irmãos, que é muito grave a gente deixar-se contaminar e prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Isso é muito sério e dificultar esse relacionamento com o Senhor é uma prática
que não agrada a Deus. Quero reiterar com vocês de forma muito clara. Você quer irritar a Deus? Continue vivendo essa vida de reclamação. Mas que você quer glorificar a Deus, comece a caminhar numa história de sabedoria, numa história de obediência, numa caminhada de testemunho. Isso vai alegrar por demais o coração de Deus. Quando a gente vive reclamando, nós estamos vivendo como ímpios. Ímpios é aqueles que vivem na impiedade, que estão fora do arraial do Senhor. Agora imagine você ser um filho do Senhor, separado pelo Senhor, vivendo igual a um ímpio, reclamando, testemunhando. Isso não traz a satisfação para Deus, é por isso que Deus não se alegra. Por isso, quero concluir esta primeira série de reflexões. E que tem muita coisa para a gente ouvir e sermos tratados. É esse passo firme que a gente vai ter que fazer de uma educação espiritual, né, conquistada através de uma confrontação pessoal, porque quem vive reclamando não se enxerga como um reclamão. Se enxerga? Mas isso pode ser revelado pelo Espírito Santo de Deus. Começa a orar, Senhor, eu sou uma pessoa que vive reclamando de tudo, porque a gente não enxerga, Thalene, a gente não sabe. Né? O diabo cegou isso do reclamão. Mas a gente tem que fazer como exercício de casa, começar a orar. Porque minha mulher disse para mim assim, você é reclamão. Né? Se você perguntar para sua mulher, ela também vai dizer que você é reclamão, filha. Né? Mas a gente acha que não é, né? Mas se a gente for para a oração e pedir a Deus para Ele começar a revelar, né, mostrar que a gente está precisando consertar, o Senhor vai dizer. O Senhor vai dizer. Por isso, irmãos, para que a gente pare de reclamar, a gente precisa ter um coração gracioso, cheio de graça, graça de Deus. Né? Coração misericordioso, cheio de Deus. A gente começar a avaliar as situações com os olhos de Deus. Dosar as nossas reações com os parâmetros da palavra de Deus. Todas as vezes que você for instado a dar resposta em qualquer situação, independente do porte, pare, reflita e dê uma resposta sábia, dê uma resposta saudável, dê uma resposta que talvez precise de uma exortação, mas que leve vida para a pessoa, não morte. Que a gente celebre as coisas boas da vida. Tem muita coisa boa que Deus nos dá, que vocês confessaram aqui, que recebem de Deus. Mas a gente continua reclamando e deixa de celebrar as bênçãos de Deus. O reclamão se esquece disso, não vive isso. Bote sempre à frente o contentamento. Aprendi a viver satisfeito em toda e qualquer situação. 1 Tessalonicenses 5,18 diz, agradeça em tudo, pois esta é a vontade de Deus para com você em Jesus Cristo. Aprenda a agradecer a Deus. Talvez não esteja bom aos seus olhos, mas foi Deus que está te presenteando. Agradeça, né? Tenha sempre um coração agradecido a Deus em todas as coisas, até naquelas que você não entende. Agradeça a Deus. Está entendendo? Porque isso é muito importante. E pare com as reclamações. Colossenses 3:17. E o que quer que você faça, em palavras ou em ações, faça tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai através dele. Tudo que você fizer,
em palavras e em obras, fazei em nome do Senhor. E se a gente faz isso em nome do Senhor, a gente faz com palavras abençoadoras e não com reclamação. Isso é um tratamento mesmo. Você não vai sair daqui hoje livre desse fruto da carne tão pernicioso que é reclamar das coisas. Mas se a gente fizer um tratamento, a gente trouxer para a consciência espiritual, a gente vai ter transformação e viver isso que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 4:5. Regozijai sempre no Senhor. Vou dizer de novo, regozije-se, que sua graça seja conhecida por todos. Sempre agradeça a Deus. Sempre agradeça a Deus. Sempre tire lições de todas e qualquer situação para a sua vida, né? E não reclame, porque quando a gente entende que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, é um passo muito sério de que a nossa mente não mais está contaminada, corrompida, e que tem prejudicado o nosso viver com atitudes saudáveis e dignas e éticas com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e que a gente comece a dar esses primeiros passos, né, de parar com as reclamações em nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que nós tivemos de receber mais uma vez a sua santa palavra. Deus, nós agradecemos, Pai. Muitas vezes são palavras que não são agradáveis de se ouvir, mas são necessárias de serem ministradas sobre nossas vidas. Por isso, ó Deus, nos dá sabedoria da bênção que vem do altar para as nossas realidades, Senhor Deus, para o nosso viver diário, para a nossa caminhada. Que a gente possa, Senhor Deus, dar uma volta, dar uma girada de chave nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nas nossas respostas, e que nós possamos viver a paciência do Senhor, a sabedoria do Senhor, a resposta que o Senhor quer que seja dado através dos nossos lábios como os filhos do Senhor. Nós oramos, Pai, nesta noite, para que haja um mover de transformação no seio das nossas vidas, como igreja, como filhos, como os pais, como maridos, como liderança, Senhor Deus, que o Senhor trabalhe no coração de cada um de nós, que a gente possa dar passos de transformações para uma nova realidade de vida, que ao contrário das reclamações, nós possamos usar os nossos lábios para abençoar e para exaltar o Teu santo nome. Assim oramos e te agradecemos, Pai, te pedindo que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares e que nós possamos desfrutar de uma noite abençoada com o Senhor. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você dá um abraço bem forte ao seu irmão, sua irmã, ministra uma palavra de bênção sobre a vida dela e nosso culto está encerrado.